Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ligação covalente. Inicio perguntando se vocês sabem me dizer pelo que é formado as moléculas que dão origem à água nos estados sólido, líquido, gasoso? Pois bem, gente, a água é formada por moléculas, né? E essas moléculas são formadas por átomos. Quem nunca ouviu falar no H2O? Exatamente, H2O. São esses os átomos que dão origem à molécula que vai formar a substância água. Olha lá, ó, aqui na esquerda eu tenho uma imagem ilustrativa de dois átomos de hidrogênio se ligando a um átomo de oxigênio para dar origem à molécula H2O, a molécula que forma a substância água. Esses átomos, para darem origem a essa molécula, para se unirem e formarem essa molécula, respeitaram alguns critérios. O primeiro deles é a estabilidade. Vocês devem saber que lá na tabela periódica, dos 118 elementos que existem na tabela periódica, apenas alguns deles são estáveis. Um elemento é considerado estável quando ele tem 8 elétrons na última camada, né? Lá no grupo dos gases nobres, por exemplo, onde eu tenho hélio, neônio, randônio, criptônio, xenônio, são os elementos que formam a última coluna lá na esquerda, é o grupo dos gases nobres, com exceção do hélio, todos os outros têm 8 elétrons na última camada, são considerados estáveis. Lá na tabela periódica, dos 118 elementos, 2 não alcançam a estabilidade com 8, mas com 2 elétrons. É o caso, por exemplo, do hélio e o caso do elemento hidrogênio. O hélio, ele com 2 elétrons, ele já está estável, por isso que ele está lá no grupo dos gases nobres, o grupo dos elementos estáveis. Os outros elementos precisam alcançar a estabilidade e, nesse sentido, eles acabam se unindo uns aos outros para que essa estabilidade ocorra. Uma das formas que os elementos químicos, os átomos encontraram para alcançar a estabilidade foram fazer ligação química, através da partilha, ao qual nós vamos chamar de ligação covalente. A princípio, a ligação covalente ocorre entre átomos de hidrogênio e átomos de elementos ametais. Aqui em verde, representados os elementos ametais. Então, quando você tem lá a ligação química que ocorre entre hidrogênio e o oxigênio, você tem o oxigênio representando os ametais. Então, é entre esses elementos que a ligação covalente ocorre. E ela se caracteriza pela partilha de elétrons. Aqui o quadro mostra o elemento hidrogênio e os ametais, a partilha dos elétrons. Como que é a partilha de elétrons? Bom, aqui eu não tenho um que doa e outro que recebe, mas eu tenho aquilo que partilha. A imagem aqui mostra e é bem emblemática. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Cada hidrogênio desse tem um elétron na última camada, a camada de valência. E é por isso que eles são instáveis, eles precisariam de 2. O oxigênio, aqui representado aqui embaixo, ele tem 6 elétrons na última camada. Porém, o que aconteceu? O oxigênio e os 2 átomos de hidrogênio partilham elétrons em determinado momento. Essa partilha de elétrons caracteriza a ligação covalente. Ao partilhar elétrons, eles deixam de ser átomos soltos e passam a formar uma molécula. Aqui no caso, H2, um átomo de oxigênio, ou seja, H2O. Como vocês estão vendo aqui, molécula H2O, formado por 2 átomos de hidrogênio, cada um com um elétron na última camada, e o oxigênio com 6. Mas aqui houve a partilha, o oxigênio passa a ter 8 e cada hidrogênio passa a ter um elétron a mais, formando 2, tornando ele estável. Tudo isso aqui por ligação covalente, como está ocorrendo aqui nos átomos de oxigênio também, que formam o CO2, né? O dióxido de carbono. Cada oxigênio aqui que está se ligando ao carbono está partilhando elétrons para dar origem a um novo composto. Bom, gente, nesse vídeo nós falamos sobre ligação covalente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica um abraço aqui e até breve.